definição de precedentes, o que eles são, e em termos de Brasil, se são dotados de força obrigatória, comparando com a força dos precedentes nos Estados Unidos, né? Então, a palavra está contigo aí. Bom, na realidade, a ideia, o conceito de precedente, ele é muito intuitivo. Porque, basicamente, o precedente é isonomia. A pessoa recebeu tal coisa, certo? Recebeu tal direito quando presente tal e tal situação. Ora, é lógico, até a minha filha, agora uma adolescentezinha, sabe que se aconteceu tal coisa, o irmão mais velho ganhou tal benefício, quando chegar a vez dela, ela vai querer também na mesma situação. Eu uso sempre essa brincadeira, e quando eu comecei a falar isso, ela tinha 6 ou 7 anos. Com 6 ou 7 anos, ela já sabia o que era precedente. Ela levantava o dedinho, papai, eu também quero. É verdade. O precedente é isso. A pessoa viu que houve uma situação anterior de decisão, em que numa situação fática X mais E, a pessoa recebeu tal direito. Ora, quando acontecer isso novamente, eu quero um tratamento isonômico, um tratamento coerente. Isso era feito de uma forma um pouco artesanal no Brasil, mas sempre foi feito. É natural que a gente invoque julgados anteriores. A diferença é que se invocava isso persuasivamente, né? Todos nós, os advogados, colocavam nas suas petições emendas e mais emendas de jurisprudência, o que é um uso um pouquinho mais superficial, mas já é alguma coisa, querendo que o tribunal se manifeste e aplique com uma certa coerência. Olha, eu estou aqui com uma tripa de julgados que foram em determinado sentido. Por favor, o meu caso é assim, eu gostaria que fosse aplicado. Afinal, não é pedir demais, né? Um pouquinho de coerência. Mas então, trazendo para depois, o que houve de novo o que houve de novo com o CPC 2015? Na realidade, alguns anos antes, eles já estavam fazendo experimentos de vinculação. A partir da Emenda Constitucional 45, houve a súmula vinculante e houve a questão da repercussão geral. Desde a Constituição 88, já se tinha o efeito, um germen disso, que era a coisa julgada erga omnes, mas são coisas um pouco diferentes, porque a coisa julgada erga omnes é só para aquela próprio diploma normativo. Eu julgo em abstrato aquele diploma normativo constitucional ou inconstitucional, no Brasil inteiro, os juízes e a administração pública são obrigados a observar. Agora, isso, para casos posteriores, para outros diplomas normativos, isso não trazia um princípio que era extraído para ser aplicado no futuro. Então, o que o CPC 2015 trouxe, ali no artigo 926 e 927, é uma obrigação geral de coerência. Então, assim, todos os julgados devem ser coerentes com todos. Agora, isso é fácil de aplicar num país onde, às vezes, a mesma turma de um tribunal regional de manhã decide de um jeito e, às vezes, não chegou... Mudou a composição, né? Mudou a composição, decide de outro. E daí outra turma, a turma vizinha, na sala ao lado, está decidindo exatamente em contrário, e o cidadão vai bater no peito e vai dizer: o meu entendimento, o entendimento da nossa turma é tal. Enfim, errado ele não está, porque o sistema, o jogo era assim. Mas o que fazer para mudar? Mas o CPC, ele trouxe um sistema de precedentes pela metade. Ele trouxe um híbrido, um pezinho no civil law, um pezinho no common law. Porque eu acho que o legislador, nesse ponto, ele foi realista. Ele sabia que não teria como mudar a gravata e, opa, agora eu virei common law. Sim, de uma hora para outra, né? Um sistema de uma vida inteira. É um sistema que lá no artigo 927, ele priorizou números clausos de precedentes obrigatórios. Né? Está lá no artigo 927. Mas vamos para o conceito de precedente e eu vou deixar para os tipos daqui a pouquinho. Então, dá para dizer que precedente é uma decisão anterior que pode, nas mesmas condições fáticas,
condições idênticas ou suficientemente similares, servir de paradigma para decisões posteriores. Veja bem, este conceito que eu estou dando não é pacífico, porque tem gente que interpreta a palavra precedente como sendo algo muito restritivo, algo como sendo apenas o precedente obrigatório. E a terceira corrente, que é mais restritiva ainda, que interpreta que são precedentes apenas os da Corte Superiores ou apenas os que têm direito à reclamação. Eu acho que todos esses conceitos estão certos. E aí nós tínhamos combinado de fazer uma distinção entre jurisprudência, precedente... Do 926, Exatamente. Precedente, jurisprudência e súmula. Porque isso às vezes é misturado. Vamos pensar em precedentes como os americanos pensam, tendo persuasive precedents, ou authorities, e persuasive e binding precedents. Então, eu vou ter aqueles que vinculam a própria corte e os juízes de nível hierárquico inferior vinculados, tá? E vamos pensar naqueles que não vinculam. Quais que não vinculam para eles? Eu acho que você também tinha me perguntado isso. Os de outros tribunais que não, fora da minha região geográfica. Então, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos vincula todo mundo. Todos os julgados dela vinculam. Nós temos na Justiça Federal Americana os District Courts e nós temos na Justiça Federal de segundo grau os Circuit Courts. São 11 tribunais regionais federais, 11 circuitos. Dentro daquela região geográfica, todos estão vinculados, né, aquelas decisões. Inclusive os acórdãos de turma. Lá, inclusive, os acordos, os penal... Que depois a gente vai falar mais na frente aqui no Brasil, né? Exato. E eu vou usar persuasivamente. Digamos que o meu tribunal não tenha julgado, não tenha um caso on point. Eu não tenho um precedente exatamente igual. Então, eu vou olhar persuasivamente outros estados ou outros regionais, vou usar na minha petição, e o juiz vai ter que construir. Vou aplicar esse precedente. Se eu tenho vários regionais co-irmãos, tem teses diferenciadas, eu vou me convencer por uma delas. Tá? Aí, no caso, se eu tenho tribunais de jurisdição hierárquica equivalente com decisões conflitantes, na vertical para baixo está tranquilo, porque dentro da minha área não vai haver conflito. Agora, alguém vai tentar levar isso ou para a Suprema Corte Estadual, se forem decisões de segundo grau estaduais, ou vai tentar levar isso para a Suprema Corte Federal, e são pouquíssimos casos, são 80 a 200 por ano que eles levam para fazer esse... Quando a gente vê a nossa realidade, né, do STF, chega a ser irônico, né? Aí falam assim, mas precedente amarra tanto, engessa. Mas, gente, por exemplo, nos Estados Unidos, a jurisprudência quase toda é regional. Pouquíssimos casos saem da região e vão ser uniformizados pelo... Não, e para isso tem o overruling, né? Que depois a gente vai falar, o distinguish e tudo mais, né? Então, quer dizer, ele nunca vai estar sedimentado porque ele pode sofrer essa mutação de acordo com as circunstâncias, né, que vier. Mas, depois, se você pensar bem, de distinguishing in distinguishing, às vezes chega aquele caso que é forte e uma coisa que o tribunal do precedente anterior não pensou. Porque o caso que eles tinham nas mãos, ele era uma outra situação. Aí vem um novo caso, que se eu for olhar para a ementa, e esse é o problema do nosso direito, é um direito de estúpido, exatamente. Olhando assim, cara crachá, na literalidade da ementa, parece que se aplica. Mas aí a pessoa fica com aquela sensação, mas tem alguma coisa errada aqui. Olha, tem fatos fortes no meu processo. Poxa, pega e vai ler o acórdão. E aí, para tentar descobrir a ratio, né? E aí, geralmente, quando eu tenho essa sensação de injustiça, e isso eu dou essa dica para todos os colegas juízes, para todos os advogados, se você está com uma sensação de injustiça, é porque provavelmente tem algum detalhezinho que vai distinguir o caso. Porque nenhum tribunal visa o mal quando está julgando. O tribunal tenta acertar.
dentro daquele contexto fático em que ele emitiu a decisão lhe pareceu acertada. Só que alguém vai resumir isso aí numa súmula, alguém vai resumir isso na tese, às vezes esse resuminho não reflete a realidade. Agora, o que vincula as palavras mágicas da súmula, que foi ditada, precedente que está por trás da súmula, né? E é isso que a gente reclama, né, César, quando tu vê as súmulas vinculantes, né? Que tu não consegue nem ter acesso ao que foi debatido, o que se formou aquela súmula, né? E aí é que tá. E aqui a gente já entra para a gente seguir. César, vamos fazer o seguinte, a gente já está quase caindo, vai fazer eu estou entrando no 1 minuto e 30 final. Eu vou derrubar eu vou derrubar para a gente começar falando de stare decisis na próxima. Pessoal, fiquem aí, já estamos voltando para a parte 2, então. Não fujam. Cheio de juízo do TRT da quarta. A minha irmã, que não tinha entrado, eu já ia puxar a orelha dela. Já se viu. A irmã não prestigiar aqui a irmã, né? Aí, já tem bastante juízes da quarta região e da 12ª também. César, então a gente passando já para, né, a teoria do Estado. Vamos ver se eu consigo arrematar em uma frase a diferença entre precedente, jurisprudência e súmula. Tá, vamos lá, então. Precedente lato sensu, todos os casos anteriores, inclusive os persuasivos, certo? Que podem, de alguma forma, servir de inspiração de paradigma. Precedentes em sentido estrito, aí a gente pode interpretar como sendo aqueles do artigo 927, que estão elencados lá, controle concentrado de constitucionalidade, as decisões dos... No geral... IRDR, IAC, né, os repetitivos, inclusive uma decisão do plenário com numa arguição de inconstitucionalidade, está tendo bastante, agora até o TST ia dar... Direito do trabalho entrou na moda, né? Direito do trabalho entrou na moda. Não deixou, né? Não, mas deixa, a gente vai falar. Tá, e aí... Aí, então, isso é precedente. A súmula, ela não é vinculante por si só, nem obrigatória por si só. Ela resume uma corrente de julgados não vinculantes. Acaba sendo que ela, ao representar a maioria do tribunal e ser sumulado aquele entendimento, ganha uma força, mas eu não vou encontrar os limites da súmula nas palavrinhas mágicas, porque a súmula não é um artigo de lei. O juiz não pode legislar, o juiz cria o direito no caso concreto. Então, a súmula ela é um resumo de um grupo de acórdons, certo? E o que é a jurisprudência? A jurisprudência, vamos usar ela como sinônimo de precedentes persuasivos. Nosso principal, os acórdons de turma. Eu acho que aí eu fico... Porque aí eu respeito, inclusive, o uso que está sendo dado no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6. Pode lá olhar. Eles dizem que nós somos obrigados a enfrentar, quando a parte arguir nas suas petições, as súmulas, os precedentes e a jurisprudência. E que nós só podemos deixar de seguir caso a gente distinga ou caso tenha havido overruling. Tem um pequeno técnico neste artigo, porque a jurisprudência, se é uma jurisprudência persuasiva, eu posso, inclusive, dizer que não estou seguindo porque discordo. A única coisa é que eu sou obrigado a fundamentar essa discordância. Claro, mas o dever de fundamentação é intrínseco a todas as sentenças, né? O único problema é ser um precedente vinculativo e não persuasivo, né? Exatamente. E o outro problema é ser feito um uso não técnico dos precedentes, arguindo assim, copia e cola 3 páginas de ementa. Aí a gente vem a questão, aquela outra questão que a gente já abordou na primeira parte da live, a deficiência do ensino, né, César? A gente pode, né? Eu me formei na UFSC aqui, e assim, a gente não estudava precedentes. Muito pouco, muito en passant, né? Quase nada. Apenas a lei. Então, a jurisprudência era vista só como uma bengala, como um apoio argumentativo. Agora, a partir do momento em que eu vou usar a jurisprudência, os precedentes como fonte de direito, o advogado tem que trazer essa bola redonda para o juiz, tem que trazer um argumento consistente.
persistente. Aí eu digo assim, a postura ativa da advocacia, né? E que eu tenho dito assim, ó, cada vez mais com essas medidas provisórias e tudo mais, a advocacia trabalhista vai recuperando o protagonismo que acabou perdendo um pouco com a reforma trabalhista, né? Então, por exemplo, nesses casos de Covid, eu me lembro que na live que eu e o Rodrigo fizemos, Trindade, eu estava ainda mencionando assim, o papel do advogado é fundamental em trazer dados estatísticos, porque como é um vírus de fácil contágio, para tu poderes tentar uma responsabilização do empregador, tu vai ter que demonstrar por dados estatísticos que tinha não sei quantos funcionários ali, que a contaminação não era contaminatária. Ninguém consegue colocar uma super câmera e pegar o vírus na hora que ele está entrando na pessoa. Né? E assim, ó, e a gente não vai conseguir resolver isso por perícia. A prova, né, pericial não vai resolver, a prova testemunhal difícil, então tu vai ter que te embasar em elementos técnicos, né? Talvez tantos casos no meu setor que possam gerar uma presunção, né? Mas seguimos aqui. Queria que tu falasse um pouquinho também da teoria, que eu acho que é fundamental para a gente compreender o sistema dos precedentes, do stare decisis, né? Nos Estados Unidos e no Brasil. Eu já cheguei a começar a tocar nesse assunto ainda há pouco, mas vamos pensar na diferença. Nós já temos alguns stare decisis aqui? Temos, tá? Porque o artigo 926 e principalmente 927 diz com todas as letras que os juízes e tribunais observarão. É claríssimo que é obrigatório. E o artigo 489 reforça isso, dizendo que, inclusive, vai ser nula a sentença por falta de fundamentação se eu deixar de seguir o precedente sem fundamentar dizendo que ele já foi overruled ou que ele foi que o meu caso é distinto. E eu tenho ainda mais elementos normativos positivados, deixando claro essa stare decisis, que é a questão da reclamação. Antes ela era apenas para o controle concentrado de constitucionalidade, agora ela pega uma série de dispositivos elencados lá no artigo 988. É um rol bem considerável, né? Mas vamos pensar assim, ó, stare decisis vertical é a primeira coisa que nos ocorre. Ora, no Brasil, se eu tenho um precedente obrigatório do pleno do meu tribunal, ou se eu tenho uma súmula obrigatória, eu do primeiro grau sou obrigado a seguir. O segundo grau é obrigado a seguir as súmulas do TST e os incidentes de recurso repetitivo. E é obrigado a seguir IAC, é obrigado a seguir as súmulas vinculantes do Supremo, repercussão geral, enfim. Agora, aí já entrando também um pouco de forma conjunta com a força vinculante diferente. Eu tenho o stare decisis vertical, que é dos tribunais de hierarquia superior ao meu juízo, tá? E os órgãos fracionários também têm o stare decisis vertical em relação a colegiados maiores, certo? Agora, existe stare decisis horizontal. Stare decisis horizontal é do mesmo colegiado para consigo mesmo, ou seja, eu estou vinculado aos meus julgados no tempo. Há o caso clássico do House of Lords da Inglaterra, que agora faz uns 10 anos mudou de nome para Supreme Court of England, Supreme Court of United Kingdom, que ela se considerou vinculada em absoluto, desde lá da metade do século XIX até 1966, ela considerava impossível, ela considerava que havia um stare decisis de uma maneira absoluta, ela não poderia reformar os seus próprios precedentes. Por um lado, isso tem uma grande virtude no sentido de segurança jurídica. A gente aqui no nosso Supremo, infelizmente, a gente vê que de 2 em 2 anos, assuntos polêmicos, eles dão um jeito. Voltam à pauta novamente, né? A conjuntura política muda, quer dizer, é uma coisa um pouco casuísta, mudou a cara do cliente, aí ele se sente impressionado. Assim, essa insegurança jurídica é o que, né, que é difícil aqui no Brasil. Aí, a Suprema Corte Americana sempre foi relativo ao stare decisis horizontal. O caso emblemático é aquela teoria da segregação dos separados mais iguais, do caso Plessy versus Ferguson, de 1890 e poucos, onde eles legitimaram leis estaduais segregacionistas,
certo? Disseram que ninguém era obrigado, raças não eram obrigadas a conviver no mesmo ambiente e que desde que os ambientes fossem da mesma qualidade, que eles fossem separados, mas que eles fossem equal, eu não estaria violando a cláusula de isonomia da Constituição. Um argumento frágil. Sim, mas, frágil. Nova guerra civil, que eles tinham lutado 30 anos antes uma guerra civil por causa disso, eles, para evitar a guerra e com a Suprema Corte tomada de sulistas, eles acabou passando. Grupos de apoio, organizações não governamentais dos negros, chamadas NAACP, National Association for Advancement of the Colored People, como eles não conseguiam ganhar politicamente, porque as assembleias estaduais eram dominadas pelos ex-escravocratas, pelos segregacionistas, e como os negros eles eram excluídos do voto por alguma malandragem da lei, que, por exemplo, questão de nível de instrução, eles já excluíam quase todos os negros, né? Então, eles conseguiram vitórias importantes nas cortes. Até que eles começaram nas faculdades de direito, mostrando que teriam que fazer uma faculdade de nível igual, então, para os negros. Eles começaram a pressionar e começaram a ganhar. Até que eles partiram para o ataque, para o tudo ou nada. Antes, eles tentavam enfrentar o equal. Ou seja, eles diziam que as instalações que eles tinham não eram iguais. Então, daí eles faziam os estados gastar fortunas para fazer, essa foi uma forma de pressão, para fazer faculdades de nível igual para eles, certo? Sim. Até que chegou o ponto que o nome... até que chegou o ponto que eles partiram para um ataque frontal da tese, dizendo que apenas pelo fato de ser separado, não importa se o salário dos professores seja igual, se a quantidade de professores por aluno seja igual, não importa se a faculdade esteja pintada de amarelo e seja linda e seja uma cópia fotográfica da outra faculdade dos brancos. Vai ser sempre desigual, porque a ideia de segregação, ela cala fundo na psicologia. Eles trouxeram laudos sociológicos, de psicológicos, as crianças... Essa ação que eu estou me referindo, Brown versus Board of Education, foi uma ação, uma class action, emblemática, né? Actions de crianças em idade de 7, 8 anos para entrar na escola. E eles queriam dessegregar as escolas porque eles estavam sendo negados uma educação igual simplesmente pelo fato de ser separado. Porque com isso ficavam estigmatizados como seres inferiores, os negros abandonavam a escola, ficavam traumatizados para o resto da vida, né? Então, assim, veja que num período demorou 60 anos para a Suprema Corte americana mudar de ideia e fazer o overruling, ainda que overruling parcial, de Plessy versus Ferguson. Agora, a Suprema Corte julga pouco e com alcance nacional. Cada vez que eles julgam, eles mudam a história do direito. Aliás, existem casos... Hoje mesmo, se falou do Rodrigo Trindade, meu colega aqui do TRT4, ele colocou um post sobre um caso importante da Suprema Corte Americana, e a gente acompanha a jurisprudência da Suprema Corte Americana. Foi citado aqui quando houve a cassação da obrigatoriedade das contribuições sindicais. Eles gostam de trazer um precedente recente da Suprema Corte Americana, foi trazido, quer dizer, eles julgam pouco, fazem overrulings muito, muito, muito raramente. Esse exemplo que eu estou 60 anos para fazer o overruling. Bastante. Com isso, eles dão, ao mesmo tempo, segurança jurídica e eles permitem essa dialeticidade da sociedade. A sociedade sabe para onde está indo. Verdade. Mas devagarinho, eles conseguem mudar a sociedade. E tu acabas também, por via reflexa, diminuindo a litigiosidade, né? Porque também não consegue, né? A gente tem um nível de recursos no Brasil, de recorribilidade absurdo. Tudo é passível de recurso, né? E a gente sabe, né, César, que lá, matéria de fato mesmo, só há mudança se tiver um erro, né? Se o julgado for produzido com erro. E aqui a gente vê uma substituição, às vezes, né? O desembargador se substitui na figura do juiz de primeiro grau,
porque se fosse eu decidiria desta forma, né? Mas assim, ó, vamos para a gente seguir. Eu quero que tu fales um pouquinho, que eu acho que é importante, no reconhecimento dos precedentes, a ratio decidendi, né? Para mim, a parte mais importante eu só vou é. fazer uma frasezinha antes do stare decisis horizontal. Porque eu falei do stare decisis horizontal da mesma Tá. cor. Sabe por quê, César? Já é 9h15. A gente não vai conseguir vencer. E eu quero chegar na parte prática, lá na ADC 58, na 6363, que eu acho que é importante para o pessoal. Vamos seguindo? Vamos seguindo para a ratio decidendi do obter dictum, né? O que eu quero saber de ti é assim, ó, tem alguma fórmula para a gente descobrir, num universo de argumentos, o que é a ratio decidendi, né? Ela coincide necessariamente com a fundamentação? O que são os material facts? Queria que tu falasse um pouquinho. Muita gente tentou, e há séculos que diziam que a ratio decidendi, a parte vinculante, ou como os americanos dizem, o holding, os ingleses geralmente falam ratio decidendi, os americanos usam holding. Seria aquele fundamento necessário sem o qual a decisão não poderia ser prolatada. O Eugene Wemble, ele fez o teste da inversão, e embora fosse só uma dica que ele dava para os seus alunos, isso aí ficou famosíssimo, que era colocar uma palavra com sentido lógico invertido. Se era, por exemplo, colocava um não ou colocava um nunca naquele argumento para fazer a prova dos 9 e verificar se aquele fundamento era determinante para afetar o resultado ou não. Mas isso é uma coisa muito imprecisa. E quem melhor trouxe isso foi Arthur Goodhart, que é um jurista americano que lecionava na faculdade de Oxford, na Inglaterra. Então, ele conhecia os dois sistemas, certo? E, basicamente, ele fez um aprimoramento do que os realistas do realismo jurídico diziam, que os realistas eles diziam: preste atenção no que o juiz faz e não no que o juiz diz. Porque muitos dos casos em que o juiz primeiro decide nos seus guts, né, naquele impulso, o que ele vai deferir, e daí ele acha uma justificativa, pega uma jurisprudência, cola ali, enfim, a gente sabe que isso acontece. Então, os realistas eram muito céticos quanto ao raciocínio jurídico e quanto à possibilidade do juiz realmente estar constrained nos precedentes. Mas o Arthur Goodhart, ele deu dezenas de exemplos de como realmente os precedentes eles funcionavam na força e realmente limitavam o poder de decidir do juiz, dando uma segurança jurídica. E ele chegou a uma fórmula quase matemática. Eu vou prestar atenção em fatos e os resultados. Aconteceu isso e aquilo, e então resultado tal, aí eu vou chegar num caso posterior, se novamente aconteceu isso e aquilo, então eu quero, aí vem a minha filha levantando o dedinho. A mesma coisa. A mesma coisa. Mas quais fatos? Quais fatos? Não, quaisquer fatos, porque eu não quero redecidir, eu não sou o julgador daquele caso antigo do precedente. Eu quero entrar na cabeça daquele julgador e entender quais foram os fatos que foram determinantes para aquela decisão. Porque eu estou aplicando aquela decisão, eu não estou redecidindo o caso. Então, ele deu um exemplo. E aqui eu digo assim, ó, nos Estados Unidos, aí a gente vem com aquela história do raciocínio jurídico, né? Porque aqui a gente fazia demais, e também, e igualmente, né? E lá eles são direto no ponto, né, César? Fica mais fácil, são mais objetivos, então tu quer descobrir qual é o holding, tu vai, pum, né? E aqui tu vai ter que olhar aquela fundamentação de 10, 15... Páginas e páginas de copia e cola, pega um acórdão do TST, vai ter bifes, né? Trechos da primeira instância, trechos da segunda instância, e no final das contas tem, às vezes, um parágrafo, 2 de fundamentação. Realmente, eu quero saber o que o ministro relator disse, e como ele enxergou o caso, quais os fatos, por exemplo, pegando um acórdão do TST, quais os fatos que, para o ministro relator e acompanhado pela turma, foram determinantes. Olha, aconteceu tal e tal coisa, então, por causa disto, eu estou definindo aquilo. E aí eu separo do reasoning. Isso é uma coisa muito importante, o pessoal mistura bastante. As justificativas. Eu quero os material facts, os fatos essenciais, eles são o que aconteceu que causou a decisão.
o que aconteceu que vai ter que ser repetido no meu caso atual para que eu repita a mesma solução. Se é porque... Vamos pegar um exemplo. Vamos pensar ali, a pessoa atrasa sempre 6 minutos para bater o ponto, né? Uhum. E o ponto de entrada, certo? E daí tinha uma norma coletiva que dizia que poderia ser a tolerância de 10 minutos a norma legal diz que, o artigo 58, né, diz que a tolerância é de 10 minutos por batida. Aí, eu vou aplicar a norma, certo? Entendendo que a norma coletiva não podia, né? Agora, após a reforma trabalhista, a gente vai ter uma outra polêmica da constitucionalidade. Enfim. Vamos pensar antes da reforma trabalhista. Isso, né? melhor, para não ter confusão. Acontecendo, qual era o meu... Se eu tivesse um precedente que deram como horas extras e descartaram a tolerância da norma coletiva, tá? Eu vou ter o fato assim. Existe uma norma coletiva autorizando 10 minutos por batida. O cidadão bateu 6 minutos, eu defiro aqueles 6 minutos como aquilo vai ser computado, certo? Uhum. A minha justificativa é que eu considero que a lei é de ordem pública, não pode ser suplantada por norma coletiva. Então, são todas as motivações aos porquês. E isso não é arrasto decidente, né? Só para esclarecer. O que aconteceu para dar aquele resultado, e não por quê. Né? Então, não que a justificativa seja irrelevante, a justificativa não. Ela só não é relevante para fixar a ratio, né? Exatamente. É isso. Ela não me ajuda, ela não me serve como baliza. Sim, para poderes arguir uma reclamação dizendo que não está sendo aplicado o precedente, né? Ela é super importante para eu compreender o que foi decidido, sim, mas a baliza, a delimitação, eu vou ver nos fatos essenciais. Eu olho para a fundamentação para compreender o que o juiz considerou essencial, mas eu vou lá, o fato essencial A, o fato essencial B, resultado tal. Se no meu caso posterior houver o fato A e o fato B da mesma forma, daí eu vou ser obrigado a aplicar o mesmo resultado. E o que é o obter dictum? O juiz, a turma ou o TST, lá pelo meio da... Olha, neste caso aqui aconteceu tal e tal coisa. Então, eu não vou deferir o que ele está pedindo. Se tivesse acontecido isso, aquilo... argumentando um tanto, né? Argumentando um tanto. São argumentos pedagógicos. Parte do meu caso atual, mas que eu uso como ilustração, como exemplo, como comparação. Isso é obter dictum. Também pode ser que o pessoal quer fazer uma súmula e eles querem fazer uma súmula com 20 subitens e já querem, numa uniformização de jurisprudência, resolver tudo. Meu Deus, tem a súmula... Botar tudo ali. E aí eu pego um acórdão que tem a situação A, eu não posso fazer daí uma tese cobrindo A e cobrindo as outras situações. Nesta parte onde eu transbordar o quadradinho do meu caso concreto, vai ser tudo obter dictum. Pode ser até uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou precisar dar bola para aquilo. Por quê? Agora, César, o obter dictum de hoje não pode ser uma ratio de amanhã? Pode, né? Com certeza. Agora, se houver um overruling ou um distinguish, né? Porque assim a gente acha, não, ele não tem tanta importância para a fixação do precedente, para fazer uma reclamação. Mas pode acontecer, né? Você tratou muito bem. A única diferença é que o obter dictum não é de imediato obrigatório. Sim. Mas quanto mais elevada a corte, eu tenho que olhar o obter dictum com lupa, porque ele está sinalizando, signaling, ele está sinalizando para onde a jurisprudência da corte vai evoluir. Quando aparecer um caso concreto especificamente naquele sentido, se o pleno do Supremo Tribunal Federal já falou com todas as letras que ia fazer tal coisa, quando eu está antecipando, né? Né? Porque assim, é muito persuasivo, porque eu já sei que o plenário do Supremo já se posiciona naquele sentido. Não é vinculante, eu não vou ter que suspender processo,
eu vou ter que aplicar a milhares de processos aquela partezinha? Não, porque não é o trecho vinculante. Agora, se eu, juiz de primeiro grau, cair uma situação daquela maneira, eu tendo a aplicar o entendimento persuasivo que o Supremo disse em Opter Dictum, sim, para persuasivo. E aqui a gente já entra, já prosseguindo, porque eu estou preocupada com o tempo ainda. Para a gente falar também do distinguishing, então, e do overruling, né? Porque, como a gente disse, o Opter Dictum de hoje pode ser, eventualmente, uma ratio de amanhã. E aí, né, se eu constato, né, num overruling que não vou mais aplicar aquele caso, os efeitos dessa nova decisão, efeitos ex tunc, efeitos ex nunc, tem necessidade obrigatória de o juiz fazer essa modulação, porque a gente sabe que o STF nem sempre faz, né? Olha só. No caso da terceirização, eu me lembro que houve aquele caos total, porque não houve aquela modulação. Né? Essa questão dos efeitos do direito temporal ela é bem complexa, porque eu tenho, de um lado, que a jurisprudência ela é construída, os julgados são construídos em cima do direito objetivo. Então, ela geralmente vai refletir o direito objetivo daquela época. Então, por exemplo, mudou uma determinada legislação e o pessoal muda a súmula, digamos que mude a súmula depois, eu não vou fazer os meus efeitos daquela mudança de entendimento, não são a partir da mudança da súmula. A súmula apenas repercutiu a mudança do direito positivado objetivo. Agora, no caso de controle de constitucionalidade, isso é mais complicado, porque se eles declaram inconstitucional uma determinada norma, em princípio, esse efeito é ex tunc, porque aquela lei nunca tinha aptidão de sobreviver na análise constitucional. Agora, o que o pessoal faz? Por segurança jurídica, eles protegem a expectativa de direito, eles vão respeitar a coisa julgada. Eu me lembro disso, tu falasse súmula do adicional de salubridade. Lembra aquela história do salário mínimo? Ou então da estabilidade provisória da gestante, que o TST deu uma guinada de 360 graus. E isso gera, assim, um caos, né? Uma insegurança total. Olha uma recente. Tinha a responsabilidade do dono da obra, OJ 191, e agora, por conta da reforma trabalhista, artigo 702.1f, tem requisitos inatingíveis para que sejam alteradas as súmulas e OJs, né? Sim. E o TST teve um incidente de assunção de competência sobre isso, e ele estava rejeitando a interpretação do Tribunal de Minas, do TRT3, que ele dava uma flexibilizada, ele isentava apenas pequenas empresas. Por exemplo, grandes empresas que não eram construtoras, porque lembra da OJ 191 antiga? Só era responsabilizada a empresa tomadora daquele... Trabalhava com construção civil, né? Que fosse construtora. Aí, o Tribunal de Minas, eu acho que sensibilizado com a questão de muitos trabalhadores que com esses pequenos empreiteiros... Sim, que nunca sabem quem é o empregador, efetivamente, né? Quebra, esse aqui quebra, daí o outro quebra, e nunca chega na construtora. O Tribunal de Minas fez uma súmula deixando de fora só o dono da obra, pessoa física, e microempresa ou pequena empresa. Médias e grandes, eles... Só que daí subiu no TST e eles ficaram com aquela batata quente na mão. Sim. Essa distinção aqui entre microempresa, pequena empresa, e de outro lado, médias e grandes, eu não tenho base legal. Cai no casuísmo, né? Mas daí, nos embargos de declaração, eles fizeram um overruling total. Porque no processo principal, no IAC, eles tinham rejeitado a interpretação de Minas e mantido a redação do OJ 91. Mas nos embargos de declaração, eles acrescentaram na tese uma coisa muito análoga à responsabilidade do tomador de serviços. Se for contratarem uma empresa fundo de quintal, se contratarem uma empresa inidônea, e aí entra todo mundo. Até mesmo eu e você, pessoa física, vamos contratar uma empresa pequena, fazer uma reforma na nossa casa. Se contratar uma empresa inidônea economicamente, nós vamos responder subsidiariamente. Então, assim, ó, é uma mudança, um overruling total de entendimento. Não ficou nada de modulação de efeitos, se eu não me engano. Agora, olha só, se não ficar modulação de efeitos, esse entendimento é ex tunc.
oficialmente, eles estariam interpretando o direito que sempre houve, certo? Olha, eu vou ficar te devendo. Eu acho que eles colocaram nos embargos de declaração... Modulou. O Dadalto está dizendo que modulou. Bom, menos mal, né? O César, e o distinguish? Então, só para a gente deixar mais. Falamos do overruling. O distinguish e o overruling às vezes ficam embrulhados, certo? Mas vamos falar primeiro de um distinguishing simples. Eu tenho um caso que tem os fatos A e B. Aí chega, para mim, o meu caso posterior, tá? O precedente tem A e B. E no meu caso posterior, eu tenho A, B e C. E o C também é um fato importante. Então, daí eu tenho duas opções. Se o C não atrapalhar muito, não afetar muito, eu vou poder aplicar o mesmo resultado por analogia. Ou seja, não é o mesmo caso, é um caso diferente. Mas eu tenho liberdade para verificar se eu vou fazer uma colmatação de lacuna nesse direito jurisprudencial e fazer um analogical reasoning, vou aplicar por analogia, ou se esse meu fato diferente, no caso atual, for um fato muito gritante, eu vou fazer o distinguishing, eu vou fazer o afastamento por distinção. Certo? Por isso a importância de tu saber do holding, né? De tu saber, tu tens que identificar para poder saber fazer essa distinção, né? A importância de conseguir visualizar qual é o núcleo do precedente. Agora, vamos dar como exemplo um que você queria até tratar depois, que é o da correção monetária. Eu tenho um controle concentrado. Já vamos para ele, porque eu vou pular o IAC, o RDR, a gente não vai conseguir falar, César. Então, tá bom, já vamos... A gente queria falar a gente já passou ali da mudança do primeiro e do segundo graus, da especialização, isso a gente pode até abordar mais no fim. Mas então vamos passar para casos práticos, que eu acho que isso é importante para o pessoal. Os casos... Deu uma travada aqui. Travando. Travou para vocês, pessoal? Travou. Estava travado. Tá bem cortado. Agora deu? Acho que sim. O César, então vamos passar para casos práticos de matéria trabalhista no STF. Então, e aí a gente vai botar em prática o que tu falaste até agora. Começando da medida provisória 936, né? A DI 6363. Porque eu quero mostrar para vocês que entre o distinguishing, a analogia, às vezes fica um pouco nebuloso, porque depende de como eu vou enxergar os fatos principais. Vamos pegar a correção monetária. Correção monetária. Então, vamos lá. A DC 58, né? Eu tenho a DC 58 que não foi julgada ainda. Ela é específica. Eliminado o Gilmar Mendes. Ela é num sábado, né, César? Num sábado, às vésperas de um recesso, uma ação que estava conclusa há 2 anos, sendo que na semana anterior, né, o pleno do TST já tinha formado maioria pela inconstitucionalidade da TR, né? Só para contextualizar para o pessoal. E aí? Vamos lá, vamos analisar. Essa mostra que precedentes não é uma matéria teórica, é uma matéria de técnica argumentativa. Se você não souber onde é que você está pisando, você come pela mão dos outros. O bom advogado, ele tem que saber onde é que está pisando para poder argumentar os precedentes, para poder, inclusive, contestar alguém se estiver argumentando equivocadamente os precedentes. Inclusive, né, o Estatuto da Magistratura me impede de criticar, mas eu posso academicamente... Estás como professor aqui, né? Estás como professora acadêmico. A aula virtual, eu posso divergir. O ministro Gilmar Mendes, ele disse que no seu sentir, ele não explicou por que ele estava se sentindo dessa forma, ele disse que há um distinguishing. Será que há um distinguishing? E aí eu vou fazer a pergunta que tu fizeste no teu artigo. O tipo de devedor teria sido concebido como fator determinante para a definição da ratio decidendi? Foi a pergunta que tu fizeste naquele teu artigo. Foi isto? Esse é o distinguish? Olha só, ele não teve assim, ele não quis, ele deixou implícito, ele não colocou explicitamente, porque isso ia ser difícil de justificar. O nosso colega Antônio Humberto, eu vi uma live dele e ele falou
que isso abriria uma fenda argumentativa. Eu adorei. Fenda Fenda argumentativa, boa. E o doutrinador Frederick Schauer, que ele é vivo ainda, que ele ainda, inclusive, ele é um dos doutrinadores mais conhecidos dessa área de argumentação jurídica e teoria geral do direito, e ele fala em ônus argumentativo. Seria um ônus argumentativo muito elevado, porque em precedentes nada é absoluto. Tudo é o intérprete olhar e dar o seu argumento. Agora, tem coisas que são vistas como um erro crasso. Lá nos Estados Unidos, não existe em nenhum lugar escrito que você é obrigado a enfrentar os precedentes. Mas isso faz parte da educação jurídica. Sim. E um juiz ou um advogado que disser simplesmente não quero seguir o precedente e pronto, ou que ignorar o precedente, aquilo é um escândalo. O juiz, ele não vai ser promovido. Aquilo vai ficar uma mancha no histórico dele. Se o juiz é um juiz de tribunal de segundo grau, ele não vai para a Suprema Corte Estadual, né? De appeal court estadual, ele não vai. Ele vai, digamos, se candidatar àquela função e vão trazer aquela vergonha no currículo dele. Então, assim... Sim. Porque aqui é bom fazer um histórico, né, César? Talvez, né? Então... Teve tantas idas e vindas, né? Primeiro, vamos lá, só para a gente contextualizar para o pessoal aqui. Porque eu me lembro, assim, o meu item de TR e PCAE é o maior da sentença, porque até explicar que até o período X é TR, depois é PCAE, depois volta a ser TR. Agora, então, a gente remete para a fase de liquidação, que é o que nos resta. A prática é enorme, porque todos os processos discutem atualização. O pessoal é do jogo, o pessoal vai esperar para ter o melhor entendimento. Eu me lembro que em 2015... Gravada, César. Voltou agora. Então, nas nossas execuções, centenas e centenas de processos já tiveram que mudar de entendimento várias vezes. Agora eu estou muito cauteloso para mexer, estou esperando aguardando o desfecho disso aí. Mas assim, eu tinha duas ações. Começou com a ação direta de inconstitucionalidade 4357 e algumas outras, certo? Aí depois... O tema 810, né? Certo? Tema 810, fazendo um julgamento de um caso concreto que foi afetado para repercussão geral. A ADI 4357, ela julgou as dívidas contra a Fazenda Pública na fase dos precatórios. O tema 810 pegou dívidas contra a Fazenda Pública antes dos precatórios. Agora não vou... Acho que é Lei 94 que pega, né? Pega essa fase. A ADI ela pega o artigo 100 da Constituição. Precatórios. Juntando essas duas ações, eu tenho o seguinte ratio decidente. Tá? Eu tenho uma atualização de créditos judiciais pela TR. E o resultado disso é inconstitucionalidade da TR. Fato A, a atualização de créditos judiciais. Aí você vai me dizer, não, mas seu fato A está errado porque você está fazendo ele muito aberto. Porque você não está colocando que era contra a Fazenda Pública. E aí que é a pegadinha, aí que é a questão de prova de concurso. Né? E o meu segundo fato é a atualização pela TR, que não é um índice de preços. Ela é um índice de remuneração interbancária. Certo? Resultado que o Supremo disse já 3 vezes, porque houve uma outra ADI... TR é inconstitucional, né? Houve uma ação de controle concentrado do mesmo tema, do tema 810, e eles... Acho que até o Toffoli, que estava a favor da TR, votou contra a TR. Tendo que o ministro Gilmar Mendes era vencido em todas, né? Mendes sempre foi vencido. Né? E qual é o reasoning? Os fundamentos determinantes são esses que eu disse para você. Um índice de atualização pela TR, que ele não acompanha os preços, e para atualização de crédito. Qual é a justificativa? Afeta a garantia constitucional do direito de propriedade, a coisa julgada
evaporar, porque em 5 anos se perdeu 30% Sim. do poder de compra, afeta o Estado, o devido processo legal, afeta o título executivo, judicial, então afeta o direito de propriedade e até mesmo a separação dos poderes, porque essa atitude do legislativo e do executivo de ficarem impondo a TR está afetando, está esvaziando, com o passar do tempo, um título judicial vira nada. Sim. Então, isso é a independência dos poderes. Ora, aí eu lhe pergunto, colega, de que forma o fato de ser um devedor fazenda pública ou o fato de ser um devedor privado Não altera. afeta... Não altera. Para fins se distinguish, não tem como alterar, né? Aí a gente vai entrar no princípio da isonomia, né? Ou não? Exatamente. Então, Né? para mim, não há nenhum fato diferente. Para aplicar na Justiça do Trabalho, os fatos são exatamente iguais. Os material facts são os mesmos, portanto, eu sou obrigado a aplicar o mesmo resultado. Tu Certo? achas que o Agora, Pleno vai derrubar? Eu rezo para que derrube, mas... eu não Esperamos conheço. que sim, né? Porque o ministro Gilmar Mendes, na realidade, ele é minoria, né? E aí... Então assim, ó, a última coisinha que eu queria falar sobre a DC 58, já falei que eu discordo e aliás a massa da doutrina discorda do distinguish sentido pelo relator da DC 58. Agora, mesmo que fossem coisas diferentes, elas são muito próximas. Ainda que fosse um caso diferente, estaria livre, nada impede o juiz, exercendo o controle difuso de constitucionalidade, de aplicar por analogia, num caso diferente, mas parecido, eu aplicar por analogia um raciocínio que seja coerente, porque isso está dentro do artigo 926 do CPC. Então, assim, fica muito complicado. Ele que é voto vencido em todas as decisões do Supremo, não havendo nenhuma, eu desafio quem quer que seja que me mostre, não precisa nem ser duas, eu quero que mostre uma decisão do Supremo dizendo que a TR é constitucional. Porque a TR ela está zerada desde 2017 Sim. e ela é um verdadeiro confisco do poder de compra do trabalhador. E consequências práticas. Tá. Consequências práticas, ele jogou um pouquinho de água fria na fervura no agravo provocado pelo Procurador-Geral da República e ele deixou claro que não precisava parar todos os processos no Brasil. Que é o nosso receio inicial quando a gente leu aquele primeiro acórdão dele. E na realidade, o que tem que se fazer, e eu estou caminhando, estou decidindo nesse sentido, eu não estou nem deixando de julgar. Eu julgo expressamente dizendo que é um julgamento precário, que eu suspendo os efeitos, porque eu tenho feito mesmo. Tu garante a TR e depois resguarda o direito do credor às diferenças por eventual IPCAE. O problema é o tribunal. O nosso tribunal é que cada turma está entendendo de um jeito. Então, eu imagino isso na cabeça de um advogado é complicado. Mas, César, vamos lá. Vamos passar para a DI, MP 936. A DI 6363, a nossa grande preocupação, César, de todos os operadores jurídicos, é se ela vai criar um precedente para o futuro pós-pandêmico. Ou seja, essa flexibilização de salário e de jornada pela via individual, que foi permitida, será que a gente tem um risco disso aí se tornar permanente, né, se projetando para depois do fim da pandemia? O que tu pensas? Olha só, eu queria dizer que quando eu vi essa questão, eu tive praticamente um choque anafilático. Eu realmente me assustei, porque pensando nos efeitos precedenciais, pensando nos efeitos futuros, a primeira impressão que a gente tem é a pior possível. Meu Deus, as muralhas da cidadela, as muralhas do nosso forte, o último reduto de resistência e de civilidade que a gente tem é a Constituição. A Constituição ela funciona justamente para preservar aqueles direitos que democraticamente uma sociedade escolheu para proteger a longo prazo e proteger das maiorias temporárias, porque a alternância de poder, a alternância de ideologia, ela é do jogo. E o grosso das coisas podem ser alteradas nessa alternância de ideologias, mas existem alguns valores que são consagrados
quando a sociedade faz aquele pacto social, levando lá para o iluminismo francês, a sociedade em estado de animalidade, para garantir um mínimo de convivência, ela faz um pacto social. Em tempos modernos, o pacto social é a Constituição das regras que vão ficar resguardadas. No momento que o Supremo descarta uma delas, é uma coisa um pouco preocupante. Agora, acende uma luz, né? Acende um farol ali de alerta, né? com certeza. Mas depois, olhando com carinho, eu vi que o caso não é tão grave assim, porque os ministros, eles foram muito enfáticos. Gente, aqui é um contexto de guerra, é um contexto de absoluta excepcionalidade. Todos os ministros disseram isso. Veja, então, assim, se alguém pensa que vai manipular esse precedente e usar depois para justificar uma normalização dessas medidas para tempo posterior, usando esse argumento, essa falácia para quaisquer crises... não cola, né? Desde que eu me conheço por gente, o Brasil está em crise. Acho que o Brasil está em crise desde 1500. Né? Mas assim, isso foi bem enfatizado, né? Embora tivessem argumentos ali, né, a questão dos sindicatos, que pouco foram abordados, mas a parte de estarmos vivendo um estado de calamidade pública e a temporariedade também de ser uma MP, né? De ser uma MP, claro, agora convertida em lei, mas uma MP. Então, uma norma para vigência temporária num contexto absolutamente excepcional. Esse é o fato que eu chamei de fato C. O fato A, eu tinha dito que é o pilar, a baliza. Claro, tem muitas justificativas, mas assim, olhando para o núcleo, né, é que foi uma redução de direitos muito delimitada, certo? Um contexto muito delimitado. Veja bem que quem foi por acordo individual e, portanto, perdeu uma negociação coletiva prévia foram o pessoal do alto escalão, o pessoal acima de dois regimes de previdência, R$12.000, com nível superior, um empregado que se presume que ele já tem mais noção. Partes, né? A live de número 30, César, tinha que ter 3 partes, né? Hoje bati todos. Eu já fui lá e peguei o violão, tá? Viu? Batemos todos os recordes aqui. Mas, César, então, finalizando aí com relação à análise então, da 6363, não temos esse risco, então. Eu acho que nós não temos esse risco. Quer dizer, risco sempre tem, até por uma manipulação, por alguma argumentação sem honestidade intelectual, certo? Agora, se houver uma argumentação com técnica, com honestidade intelectual, que a gente sabe que, em regra, o pessoal faz, até porque fica muito difícil, há muita crítica, essas decisões são muito importantes, elas são escrutinizadas pela mídia, todo mundo comenta. Então, assim, ó, a primeira questão que eu falei, o fato 1, digamos assim, a temporariedade, contexto de guerra absolutamente excepcional. O segundo contexto, que limita bastante, é que as medidas, aquele segmento onde não vai ter a negociação coletiva é o segmento menos afetado. Ou pega o trabalhador de até 3 salários mínimos, certo? Onde, como ele vai receber o benefício emergencial, vai receber o benefício. Vai ter uma perda pequena. Pelo seguro-desemprego, a perda é de 5% a 10%. Sim, muito certo? pouco. Para a faixa intermediária de trabalhadores de 3 salários mínimos até R$12.000, a perda vai ser maior porque o seguro-desemprego... O limite é o seguro-desemprego, né? Tem um limite, E para a faixa superior se presume que é uma parte hipersuficiente, embora isso seja discutível, né? Enfim, eu tenho, para o grosso da faixa intermediária de 3 salários mínimos até R$12.000, é por negociação coletiva exclusivamente. Então, eu diria que o segundo fato essencial é que é um contexto bastante restrito. E qual é o terceiro pilar desta ratio decidendi? Está lá que vai haver uma comunicação ao sindicato em 10 dias. Embora o Supremo não tenha comentado isso muito abertamente nos votos, não tenha destacado oralmente, é um conteúdo normativo forte, está lá, estava no artigo 11, foi remanejado para o artigo 12, que é a parte que trata da negociação coletiva, e ele é uma contemporização, ele é uma flexibilização da negociação coletiva dentro desta ponderação que foi feita entre o direito à irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, do artigo 5º, do artigo 7º, inciso 6, mas contrapondo outros valores constitucionais que são centrais.
dignidade da pessoa humana, direito à vida, direito à renda, direito à saúde. Quer dizer, Saúde, se houver é. uma quebradeira geral, então, assim, ó, houve uma ponderação de interesses, uma ponderação de valores constitucionais. É um pouco complicado porque se descartou praticamente um valor constitucional expresso, explícito, mas como esses três pilares, eles colocam vários limitadores, eu acho muito, muito, muito... Olha, bota uns 20 muitos aí. Acho muito difícil conseguirem usar isso para espalhar, para normalizar essas regras temporárias. E olha, digo mais, hoje ou ontem, o governo publicou o decreto de prorrogação da medida provisória, conforme foi autorizado no projeto de conversão em lei, na Lei 14.020. Surgiu o decreto... 14.022. 14.022. 10.422. Isso. É. No artigo 7º tem pegadinha, hein? No Tem. artigo 7º Pois tem é, pegadinha. mas não vamos falar, né? Não vai Não dar vamos tempo, falar, né? mas só para dizer que é Eu pegadinha... queria só a questão da disponibilidade orçamentária. Eu até falei que a gente ia falar, mas rapidinho, acho que dá para dizer, né, César? A preocupação é só o que o legislador quis dizer com isso, né? Porque assim, a gente imagina que cria o decreto, primeiro, o decreto vem para regulamentar a lei que já está posta. Ele não pode criar, inovar. Não pode. Então eu E já ele não vejo pode aí. arrancar a Ele não pode eficácia. restringir, E aí, Não como é pode que ele restringir. veio, né? Como é que ele vem e diz, não, né, o sujeito a disponibilidades orçamentárias, né? A criação do auxílio emergencial. Como assim? Ele está fazendo a mesma coisa que o governo tinha feito na MP... O artigo 18, né? O artigo 18 da MP 927, que que botar foi os aquele trabalhadores em casa sem nenhuma o obrigação de layoff, ter uma né? renda, né? É. O layoff. Mas isso é tema para outra live, né? Outra Eu live. queria, César. Agora, que tem um cheiro de inconstitucionalidade, isso tem. A gente espera, né, que na realidade isso vá ser reconhecido. Agora, para finalizar a nossa live, primeiro te agradecer muitíssimo a tua disponibilidade e generosidade, né, César? 2 horas, mais de 2 horas, a todos que estão aí nos assistindo também. O que esperar, então, César, do futuro das relações de trabalho pós-pandemia? Tu acha que é possível a gente criar uma cultura de precedentes no processo do trabalho? Como é que tu vê o papel das faculdades e aqui também trazendo para o nosso meio aqui, né? Eu sou conselheira da EJUD 12, tu da EJUD 4. O papel das escolas judiciais nisso aí. O que tu pensas a respeito? Olha só, eu vou te dizer que eu sou um otimista moderado. Eu acredito que nós estamos indo no caminho certo, porque é uma mudança muito radical de raciocínio jurídico. Isso vai se fazer com a mudança das gerações. E as gerações que estão agora na prática jurídica, elas vão absorvendo isso aí e vão também indo para os bancos acadêmicos. E eu acredito que, com o tempo, isso vai ser o ar que nós respiramos. Não vai ter... Porque já era a nossa praxe. Quem de nós, qual o juiz, qual o advogado que saía olhando para a lei e já fazendo a petição sem nem dar uma espiadinha na jurisprudência? A jurisprudência, ela é uma fonte de consulta importantíssima há muito tempo. Muito tempo. Qual é a diferença agora? É que nós temos que ter coerência. Então, para atingir essa coerência, nós vamos ter que mexer em regimento. Eu estou na comissão de jurisprudência do nosso tribunal e a gente tem feito debates bem interessantes. E eu estou utilizando também as turmas do curso de precedentes para trazerem dissensos e debater isso. Olha que bacana. E a gente chegar a alguma redação, alguma minuta de redação de regimento para levar para a comissão da comissão de jurisprudência, vai para a comissão de regimento e ter a sensibilização do pleno para tornar mais lógico o nosso sistema recursal. O nosso sistema recursal é um sistema de ilhas. Cada turma é uma ilha, um gabinete. Aqui também. E aí a gente passa por aquilo que a gente acabou não falando, da especialização, né? Tanto do primeiro, mas principalmente do segundo grau. Eu comecei a substituir no TRT e eu fui assessora antes de ser juíza. Então eu sei como é que funciona. Então a gente tem que ver, tem que ter uma mudança, né? Mas César, eu sempre gosto de encerrar minha live com um trechinho literário, um poema e tudo mais. Como eu sei que tu és músico, e eu também adoro música, eu tenho uma proximidade muito grande com o Rio Grande do Sul. Tenho vários tios que moram aí, passei boa parte da minha infância em Porto Alegre, adoro Porto Alegre.
Tem uma colega que é a Ângela Conrad, que é juíza aqui em Santa Catarina, e ela brinca que eu tenho alma gaúcha. Eu tenho um pouco, eu reconheço. Meu marido é gaúcho, então eu gosto muito da música gaúcha. E eu sou fã do Raul Elvanger, né? Antigamente. E ele, o Raul... Pena, César. Bom, César, então eu vou fazer o fecho aqui. Que pena. Próxima vez, né? Coloca esse carregador na parede. Eu vou encerrar com, já que tu estás aí na plateia agora, com um trecho do Raul Elvanger, Pialo de Sangue. É uma música muito forte, bonita. Quem conhece muito o Rio Grande do Sul sabe. Então, eu queria te dedicar esse trecho, se o César está aí. Sei que um dia será novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível. Quem lutar ganhará seu quinhão. Raul Elvanger, Pialo de Sangue. Pessoal, muito obrigada. César, que pena que não deu, né? Vai ficar devendo a música e um show inteiro. A gente te traz, quem sabe, para participar da nossa live de magistratura e música. Muito obrigada, César. Muito obrigada a todos que permaneceram até esta hora. Tu estás aqui ainda, ouviste o Pialo de Sangue? Tu não tens não tem outro celular aí que tu possa entrar, um perfil da mulher, um perfil da filha, de repente, para encerrar? Que pena. Mas, pessoal, muito obrigada, César. Valeu a generosidade. Muito obrigada pela disponibilidade e espero te reencontrar de forma presencial, quem sabe, né, na escola judicial, nos diversos eventos. Pessoal, a todos os gaúchos, catarinenses, pessoal que está de fora, muito obrigada por prestigiar essas 3 lives que comemoraram a minha 30ª live nesse tempo de pandemia. Um beijo para todos vocês, boa noite. As lives vão ficar salvas aqui no perfil da Matra 12, no IGTV. Boa noite a todos.